Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 a 20, a gente vai estar lendo, a gente vai estar orando conjuntamente. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria um membro de Cristo e faria membro de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabe que o homem que se une a uma prostituta se forma um só corpo com ela? Porque como se diz, os dois se tornarão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Palavra de Deus, vamos orar, Pai. Está a Tua palavra. Nós queremos que a Tua palavra possa, pelo poder do Teu Espírito, falar aos nossos corações. Eu sei que todo o texto, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E com certeza ela é útil corrigir, útil a Deus para instruir, útil a Deus para direcionar. Por isso nós queremos, nessa noite, ouvir a voz do Teu Espírito Santo, falar aos nossos corações, que cada coração esteja receptível à Tua voz, à Tua palavra e ao Teu Espírito. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Última semana, na última semana, 2 semanas atrás, a gente conversou do versículo 1 a 11, onde a gente viu que estava tendo um problema na igreja, onde alguns irmãos estavam tendo um problema litigioso, né? E um irmão queria entrar contra o outro na justiça, e Paulo então evoca justamente de que uma igreja que se gabava tanto de ser uma igreja sábia, uma igreja cheia de pessoas dotadas, e aí Paulo olha e fala: será que entre vocês não há ninguém que consiga resolver essa causa, e para que vocês precisem ir para os tribunais, considerados tão injustos naquela época, né? E que distorcia o direito daqueles que principalmente eram pobres e daqueles que não tinham poder ou a fama para poder estar junto com o juízo. E aí Paulo então faz ali uma espécie de exortação àquela comunidade. Depois ele fala, né, que certamente os imorais, ele dá uma lista ali de 10 atitudes de pessoas que não herdariam o reino de Deus, deveriam ouvir a voz do Espírito Santo. Versículo 12, ele volta ao tema do capítulo 5, né? No capítulo 5, Paulo, ele pede para que um irmão da igreja seja disciplinado, porque ele tem atividade sexual com a própria madrasta. Então um filho que tem tido relação com a própria madrasta. Então Paulo, ele pede para que essa igreja possa disciplinar esse membro, a fim de que ele pudesse, ele utiliza o termo, ser entregue a Satanás, para que a alma desse, quem sabe, pudesse ser salvo. Então, um ato de amor de Paulo, a fim de que aquela pessoa, sendo colocada ou sendo entregue aos próprios impulsos sexuais, pudesse, quem sabe, no seu impulso, sua imoralidade, perceber o quanto aquilo é errado e se arrepender. E de fato isso acontece lá em 2 Coríntios, onde Paulo, ele pede para que essa igreja receba esse irmão de volta na comunidade, porque ele havia se arrependido do seu pecado. E aqui Paulo, ele também começa a tratar do tema da imoralidade sexual, o tema da imoralidade sexual. O tema
da mensagem de hoje é o meu corpo, minhas regras. É um jargão conhecido nosso, que às vezes para falar sobre a responsabilidade individual de que cada pessoa tem sobre o próprio corpo e de fazer aquilo que deseja com o próprio corpo. Esse jargão é utilizado, por exemplo, em pessoas que são pró-aborto, né? Dizendo então e defendendo que é o corpo da mulher, então a mulher teria a escolha de fazer aquilo que deseja com o próprio corpo, né? Também esse jargão pode ser utilizado para qualquer tipo de decisão no individualismo, né, que a gente queira fazer. É uma pessoa que às vezes está fazendo alguma coisa, alguém chega para ela e fala, isso que tu está fazendo não é legal. A gente pode utilizar esse jargão para qualquer coisa, dizer, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero da minha vida, eu tomo conta da minha existência, né, da minha vida, toma conta eu. Mas eu gostaria de olhar esse jargão com perspectiva diferente. O texto vai nos apresentar como se o Espírito Santo olhasse para o nosso corpo e dissesse, meu corpo, minhas regras, né? Diferente da gente que às vezes entende que o corpo é propriedade nossa e que a gente tem o direito de fazer aquilo que a gente deseja com esse corpo, o texto ele vai nos apresentar uma outra realidade, a realidade de que o corpo daquele que está em Cristo Jesus é o corpo não dele próprio, mas é o corpo que pertence e foi unido com Cristo. Unido com Cristo, esse corpo pertence agora a Cristo Jesus. E por isso o tema da mensagem é meu corpo, minhas regras, mas aqui na perspectiva do Espírito Santo, olhando para a gente dizendo, né, o corpo, as minhas regras, ou aquilo que eu desejo. Eu gostaria de começar, e a gente vai conversar versículo por versículo. Versículo 12, Paulo diz assim, né, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui, a gente entende que Paulo provavelmente está fazendo uma citação de um slogan da igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto tinha esse jargão, onde eles diziam assim, todas as coisas me são lícitas, né? E esse fato de dizerem todas as coisas me são lícitas, vinha da compreensão de que aqueles que foram libertos por Cristo Jesus agora estavam livres para fazer aquilo que eles desejavam. A gente vê que uma das suas cartas, Paulo já rebate esse pensamento dizendo que a gente não deve usar da nossa liberdade para dar vazão ao pecado. Paulo parece estar citando algo que a igreja de Corinto, de certa forma, ela se utilizava para cometer alguns pecados de moralidade sexual, né? Uma vez que estavam em Cristo Jesus, eles diziam agora, eu posso fazer aquilo que eu desejo com o meu corpo. Uma vez que o corpo não tem, e isso na visão aqui da igreja de Corinto, né, o corpo não tem nada a ver com a salvação, eles diziam, né? A salvação tem a ver com e a gente às vezes tem essa mentalidade, né? A salvação tem a ver com o espírito, né? E já que o corpo ele vai ser destruído, e o texto vai dizer, Deus destruirá os dois, e já que o corpo vai ser destruído, eu posso fazer aquilo que eu bem entender com o corpo. Possivelmente, os estudiosos entendiam que eles utilizavam do argumento, a gente vai lá para Atos 15, existe um concílio onde se está discutindo sobre essa fé que agora chega aos considerados gentios. Porque os gentios, ao se converterem, eles não haviam a necessidade, ou eles não faziam uma série de regras, como por exemplo a circuncisão, a obediência à restrição a algum tipo de alimento, né, que era considerado impuro para o judeu, e outra série de regras que agora os gentios se convertiam e não seguiam isso. E ali em Atos, capítulo 15, há uma decisão, possivelmente Tiago, né, está à frente da comunidade, decide, então, que aqueles que adentram a fé, eles não precisavam se tornar judeus.
né? Mas eles podiam exercer a sua fé como gentios a partir da sua fé em Cristo Jesus. E uma vez que eles não precisavam utilizar dessas dietas regulatórias que o judeu fazia, né, que o judeu ele precisava ter uma restrição alimentar de certos alimentos lá do Antigo Testamento que são considerados impuros. Então, de certa forma, esse converso, esse que se convertia na igreja de Corinto, ele utilizava desse argumento para dizer, uma vez que eu posso ceder ao desejo do meu corpo e comer aquilo que eu quero, e esse alimento vai para o meu corpo, também eu posso ceder aos meus impulsos sexuais e fazer aquilo que eu desejo com os meus impulsos sexuais. Ou seja, utilizava de uma regra que havia sido dada, ou um conselho que havia dado aos gentios que se convertiam, para fazer uma generalização acerca do assunto. Paulo, então, aqui, ele começa citando eles, mas da mesma forma que ele citava, ele traz aqui algumas respostas, né, a essa citação. Ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas o quê? Nem todas me convêm. Essa segunda parte é como se Paulo estivesse respondendo ao slogan deles, né? Vocês dizem aí que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, nem todas são beneficiais, nem todas são poderosas, né? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Para ele, para Paulo, é somente quando se está em Cristo Jesus que realmente nós temos liberdade. Quando Paulo diz para a igreja que tudo é permitido para aqueles que estão em Cristo Jesus. E assim na teologia paulina, a gente compreende que a liberdade cristã, ela não é uma liberdade para licenciosidade, para o pecado, para fazer aquilo que me dá na telha, para ceder aos meus desejos. A liberdade cristã, ela está baseada na nossa posição de status em uma pessoa. Somos livres porque estamos em Cristo Jesus. A liberdade não se dá fora de Cristo, a liberdade se dá dentro de um meandro, que é o meandro de estar em Cristo Jesus. Aqui, por trás disso, se tem a ideia de que aquele que pratica o pecado, disse Jesus, ele também é escravo do pecado. De fato, nós somos escravos de algo, seja do pecado, de Satanás, ou escravos de Jesus. A liberdade só pode acontecer debaixo desses dois domínios, ou do domínio do pecado, ou do domínio daqueles que estão debaixo do reino de Jesus. Daqueles que estão debaixo do reino de Jesus, eles são livres, livres para serem súditos de Jesus, livres para terem a vontade de Deus, livres para viverem debaixo do domínio de Cristo Jesus. E por isso Paulo, ele combate essa má compreensão da igreja de Corinto, né, e eles justificavam a sua ação. Aqui é justamente essa questão de todas as coisas me são lícitas, no sentido de que elas só podem ser lícitas para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqui é interessante os dois critérios que Paulo utiliza para falar dessa liberdade. Nem todas as coisas me convêm. O termo utilizado aí para convém é a ideia de que nem todas as coisas são boas, nem tudo que a gente faz traz benefício. O primeiro critério aqui utilizado por Paulo para combater as coisas que não devem ser feitas é que não devemos fazer aquilo que é prejudicial a nós mesmos ou prejudicial ao outro. Embora nós temos a liberdade em Cristo Jesus, essa liberdade ela se encontra no limite daquilo que é bom, daquilo que é bondoso, daquilo que traz benefício. A conduta cristã não se baseia no fato de eu ter direito de fazer algo, mas que eu tenho o dever de fazer aquilo que é apenas benefício, seja benefício pessoal ou benefício para aqueles que estão ao meu
redor. Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas são beneficiais, nem todas trazem benefícios, né? Nem todas as ações são boas. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É interessante que o segundo critério aqui é que justamente nós não devemos fazer aquilo que tira a nossa própria liberdade e que, de certa forma, nos domina, nos aprisiona. Uma vez que nós somos livres em Cristo Jesus, nós não podemos nos aprisionar ou nos colocar debaixo de jugo de coisas que novamente nos leva à prisão, e seja a prisão do pecado, seja a prisão do vício, ou seja qualquer outra prisão. A questão aqui é que a graça, ela tira essa obrigatoriedade da obediência pela lei. Uma vez que tudo é permitido, só é que estão em Cristo Jesus. A igreja de Corinto não havia compreendido aqui o mistério da graça. A graça, ela sim, nos livra para termos uma vida livres, uma vez que nós fomos redimidos, e é isso que o versículo 20 vai dizer, né? Nós fomos redimidos por Cristo Jesus, e aquilo que nós fazemos no nosso corpo, nós fazemos para a glória de Deus, para a glória de Deus. Ou seja, primeiro elemento aqui que Paulo utiliza para combater essa ideia, né, de que eu posso fazer qualquer coisa, porque agora já sou salvo, é dizer que não, a gente só deve fazer aquilo que é bom, aquilo que traz benefício pessoal e benefício para o outro. E que não, a gente não deve fazer aquilo que nos aprisiona e que nos deixa, de certa forma, sob o domínio de outra coisa que não seja o domínio de Cristo Jesus. E quantas vezes a gente se coloca debaixo de vícios e de ações que nos aprisionam às vezes na nossa relação pessoal com o outro, vícios, né, que embora talvez a gente entenda aquilo como se não fosse pecaminoso, vícios que tiram a nossa liberdade de decisão, né? Porque o vício, quando a gente vicia em algo, quando a gente, o corpo nosso é dominado pelo nosso desejo, ou por uma vontade exterior, esse corpo ele está agora sendo subjugado, não mais ao desejo e à vontade do próprio Deus, mas o desejo e a vontade ou de outrem, o desejo e a vontade da minha própria carnalidade. E aí Paulo começa então agora a dar o argumento para eles, o porquê que esse ditado, né, tudo me é lícito, não estaria correto. Ele diz assim, versículo 13, os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Talvez aqui a lógica que Paulo está combatendo é justamente essa argumentação da igreja de Corinto, que uma vez que a comida, ela dá prazer para o estômago, e eu preciso me alimentar, assim também o sexo dá prazer para o corpo e eu preciso fazer, como se um fato justificasse ao outro. E Paulo está dizendo, de fato, o estômago é para o alimento é para o estômago, né? No entanto, o corpo de vocês não é para a imoralidade sexual, uma vez que o corpo de vocês pertence a Cristo Jesus. Parte do programa, ou da ideia da igreja de Corinto, era argumentar justamente que as suas funções corporais, elas eram irrelevantes na questão do futuro. Uma vez que o homem veio do pó, e ao pó retornará, aquilo que ele faz com o seu corpo não tem tanta importância. Esse era o argumento utilizado pela igreja de Corinto. Paulo, no entanto, indica, a partir dos próximos versículos, de que não, Deus há de destruir sim o corpo, mas que esse corpo, pela ressurreição, e porque ele há de ser renovado pela ressurreição, esse corpo não pertence ao pó, esse corpo pertence ao próprio Deus, né, que nos salvou e que nos redimiu. E uma vez que o corpo pertence a Deus, a gente não pode utilizar do nosso corpo para fazer aquilo que a gente deseja, cedendo aos desejos, sejam eles quais forem. De maneira alguma, então, o corpo ele é
irrelevante, como a igreja de Corinto, eles diziam. Não é para imoralidade, Paulo disse. O corpo é para Deus. O corpo é para o Senhor. E aqui Paulo justifica isso no 14, quando ele diz: mas Deus ressuscitou o Senhor e também há de nos ressuscitar pelo seu poder. Assim como o corpo de Cristo, olha, eu quero que você siga o raciocínio de Paulo. Assim como o corpo de Cristo, ele foi ressurreto, né? E quando Cristo ressurreto, ele participa de um banquete, ele se alimenta com os discípulos, ele pede lá para os discípulos tocarem no seu corpo, ou seja, um corpo ressurreto físico. Assim o nosso corpo há de ser também ressurreto. E nós, de certa forma, esse corpo corruptível experimentará daí corruptibilidade. Esse corpo que agora padece debaixo do domínio do pecado, há agora de experimentar uma glória sublime. Por isso Deus há de ressuscitar o nosso corpo. Assim, Deus, o Espírito Santo diz aqui que o corpo pertence a quem? A Deus. Né? A gente repete: meu corpo, minhas regras. O Senhor é o dono do nosso corpo. E por isso o nosso corpo e aquilo que a gente faz com o nosso corpo tem importância. Aqueles que segmentam a sua vida em vida espiritual, vida material, vida familiar, vida no âmbito familiar, vida sexual, às vezes têm a dificuldade de compreender que quando o Evangelho chega na gente, ele não chega compartimentalizado, ele não chega para uma dimensão do nosso ser. O Evangelho chega e nos preenche por completo. Assim, a dimensão psíquica, a dimensão espiritual, a dimensão da nossa corporeidade deve ser tomada pelo Espírito de Deus, uma vez que na conversão a gente se une ao próprio Deus, ao próprio Espírito de Deus, que faz morada em nós. Assim, nós não podemos dizer que é o nosso corpo e a nossa regra, uma vez que o nosso corpo, quando nos entregamos a Jesus Cristo, já não é mais nosso, mas o nosso corpo pertence ao próprio Deus, né? É o templo no qual o Espírito Santo agora habita. O que Paulo diz aqui é justamente isso. Os libertinos usavam do fato de a comida aqui para alegar a sua conduta sexual, mas Paulo diz: o sexo não é para o corpo. O corpo é do Senhor. O corpo não é para destruição. Pelo contrário, o corpo é para ressurreição. Ou seja, Paulo está mudando a forma que eles enxergam, né? O corpo não é de vocês, não é para a imoralidade, não é porque ele vai ser destruído pelo pó que ele pertence a vocês, porque ele há de ser ressurreto. Então esse corpo pertence a Deus, né? Esse corpo é de Jesus. Paulo combate esse dualismo que muitas vezes nós temos na nossa visão acerca da nossa vida. Por isso, sim, aquilo que nós fazemos, ou a resposta que nós damos aos impulsos e desejos que muitas vezes nos dominam, tem a ver com a forma com que nós submetemos o nosso corpo ao domínio ou do pecado ou ao domínio de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz que eu escravizo o meu corpo, né? Eu subjugo o meu corpo à escravidão, para que ele possa ser dominado por quem? Pelo próprio Deus. Versículo 15, Paulo continua dizendo assim: vocês não sabem, o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo, ou seja, vocês pertencem, vocês são membros ou partes de um corpo maior, que é o corpo de Cristo, e vocês pertencem a esse corpo de Cristo. Será que eu tomaria os membros de Cristo e faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. E ele diz no versículo 16 e 17: ou vocês não sabem que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela, porque como se diz, os dois se tornarão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Ou seja, Paulo, ele combate essa dualidade que está acontecendo na igreja, né? Alguns desses membros da comunidade utilizavam-se do argumento da liberdade em Cristo Jesus e da perenidade do corpo para fazer aquilo que eles desejavam,
né? E Paulo diz, não, vocês não compreenderam que Gênesis, lá, diz que quando o homem se une à mulher, ele se torna o quê? Uma só carne. Ou seja, quando vocês praticam a imoralidade sexual, né, imoralidade sexual aqui entende-se por qualquer tipo de comportamento sexual que esteja fora do parâmetro do desejável por Deus. Né? Aqui a gente pode entender, a palavra utilizada é porneia, mas pode-se entender como fornicação, adultério, qualquer tipo de comportamento, né, como a gente viu na semana passada, que foge do padrão ou daquilo que Deus estabelece para o ser humano. E aí aqui Paulo então utiliza, quando vocês se juntam e praticam a imoralidade sexual, vocês de fato estão se juntando a essas pessoas, né? E no contexto bíblico, isso é muito importante da gente ter essa consciência, né? Porque a gente entende o casamento quando a gente né? Quando a gente assina um documento no cartório e quando há um casamento religioso. Mas no contexto bíblico, o casamento entre um homem e uma mulher é se dado pela união sexual, né? Então, por várias vezes no Antigo Testamento, você vai dizer assim, e fulano conheceu a ciclana. Ou seja, os dois já eram prometidos, né, para o dia do casamento, e o casamento se consumava por essa união sexual. Uma vez que havia essa união entre o homem e a mulher, os dois se tornavam então um só corpo, né, e uma só alma. Essa é a ideia por trás do texto bíblico, né? E por isso que numa cultura de extrema permissividade, como a gente vive hoje, né, onde o sexo às vezes é dominado pela ideia do prazer, eu faço aquilo que eu desejo do meu corpo, né, a gente tem muitos cristãos que professam a fé em Jesus, que estão se unindo a várias pessoas, estão se casando com várias pessoas, mesmo que seja no âmbito espiritual, né? Essa é a ideia. Quando a gente utiliza do nosso corpo para fazer algo, na verdade a gente está dando uma nota promissória que às vezes a gente não pode pagar, né? A gente está se juntando a uma pessoa e nem sabe se aquela é a pessoa que Deus realmente tem para a gente. E por isso a que foge dessa ideia de duas pessoas que Deus, né, e que estão juntas ali para Deus. Então, uma vez que o nosso corpo foi santificado, né, e Paulo agora por 3 vezes, versículo 15, 16, depois do versículo, salvo engano, 18, ele começa com esse argumento. Vocês não sabem que, né, esse questionamento é uma pergunta retórica, né? É como se Paulo tivesse dizendo, vocês sabem disso. Eu já ensinei isso para vocês. Eu passei 1 ano e meio plantando a igreja aí, e vocês já ouviram de mim esse fato. Vocês sabem que vocês são membros de Cristo. Só que acontece que o membro de Cristo agora está se tornando também membro de uma prostituta. E aí como que a gente concilia isso? É como se Paulo estivesse fazendo essa pergunta. Como que a gente concilia essas questões? Alguém que diz, não, o meu corpo é de Deus, porque ele há de ser ressurreto e eu vou morar na glória com Jesus. Mas eu me uno a uma pessoa que não pertence a Jesus. E o corpo dessa pessoa, numa perspectiva bíblica, ela está condenada ao inferno. Ou seja, há uma união, e Paulo está dizendo aqui justamente dessa imoralidade sexual, né, fora do casamento, há uma união entre duas pessoas, só que parte desse corpo pertence a Jesus, e parte desse corpo não pertence a Jesus. Mas eu vos ensinei que quando vocês se converteram, o corpo de vocês é de Cristo Jesus. E uma vez que o corpo de vocês foi santificado e unido com Cristo Jesus, não há como unir com outro que não seja com Cristo Jesus. Isso seria uma mutação, isso seria um Frankenstein, isso seria uma mutação genética aí de... Então a ideia do apóstolo é essa. O corpo de vocês é de Cristo Jesus. E a união de vocês, até mesmo no casamento, deve ser com pessoas que vão unir também com Cristo Jesus. O texto rechaça uma espiritualidade que acontece fora do corpo. O corpo também é domínio de Deus. E como o corpo é domínio de Deus, a gente não deve fazer do corpo aquilo que a gente deseja. E muitas vezes nós submetemos o nosso corpo a muitos desejos que são contrários à ideia de que o corpo ele é do próprio Deus. Versículo 18, Paulo diz assim: fujam
da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que comete a prática da imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. É como se Paulo estivesse dizendo aqui que existem os pecados que são cometidos fora do corpo e o pecado que é cometido no corpo. O pecado que é cometido no corpo são aqueles que atentam contra essa ideia da nossa união com Cristo Jesus. Se o nosso corpo é templo do Espírito, aquilo que a gente faz ao nosso corpo é de extrema importância na nossa união com Cristo Jesus. Quais são as ações, e Paulo cita uma aqui, a imoralidade sexual, mas quais são as ações que a gente submete o nosso corpo a domínio, tudo me é lícito, né? E eu me deixo dominar, e que esses pecados, eles se tornam, de certa forma, um pecado contra o próprio corpo que pertence a Deus. É essa a ideia de Paulo. Quais são as ações que vocês praticam? E aqui ele cita a imoralidade sexual, mas quais são as ações que nós fazemos contra o próprio templo do Espírito Santo, que atenta contra a liberdade do corpo, que faz com que traga, como diz lá o Paulo, né, malefício ao corpo. Todas as coisas me são lícitas, mas eu devo fazer aquilo que é benéfico. Todas as coisas me são lícitas, mas eu devo fazer aquilo que não traz domínio sobre o corpo que é de Jesus. E o único domínio que esse corpo tem que ter é o domínio do próprio Jesus Cristo. E aí a gente pode pensar em vários outros pecados contra o próprio corpo, né? E aqui é uma interpretação minha, embora Paulo cita só a imoralidade sexual, né? A Bíblia fala, né, da bebedice, das pessoas que são alcoólatras, né? A pessoa que deixa se dominar pelo uso do álcool. A Bíblia fala dos glutões, daqueles que se deixam o corpo dominar pelo alimento. A Bíblia fala também dos vícios. E aí a gente tem vários vícios hoje, né? Aqueles que deixam se dominar por uma droga, aqueles que se deixam dominar por certos estímulos, né? Tanta gente viciada aí, por exemplo, na virtualidade, no entretenimento. Eu, por exemplo, uma luta que eu tenho é a cafeína, é um energético, não deixa de ser um problema. Quando eu submeto o meu corpo a algo tirando, muitas vezes, o próprio domínio do Espírito Santo, prejudicando o meu corpo no excesso, né? No excesso. O problema é sempre o excesso, em alguns casos, né? Bom, não sempre. O problema tem a ver também com o excesso, tá? Vou refrasear aquilo que eu disse, tá? Então, quando a gente submete nosso corpo a domínios outros que não sejam do Espírito Santo, eu entendo que nós estamos pecando contra o próprio corpo. Quando a gente, por exemplo, dá um trago, o que a gente está fazendo? Prejudicando o próprio corpo. Quando a gente deixa, o que a gente está fazendo? Prejudicando o próprio corpo. O pecado contra o próprio corpo tem a ver com o pecado que tira de Deus a liberdade, do domínio daquele corpo, e coloca qualquer outra coisa para dominar em uma condição sobre a nossa vida. E por isso, né, Paulo diz que a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Quando ele diz assim, ele não diz assim, negocie com a imoralidade. Tem gente que quer negociar com os desejos. E aí eu não estou falando só da imoralidade sexual, né? Quem tem problema com álcool, pensa no álcool. Quem tem problema com fumo, pensa no fumo. Quem tem problema com pornografia, pensa na pornografia. Quem tem problema aí com a língua, pensa na língua. Tudo aquilo que domina o nosso corpo, tá? Tudo aquilo que domina o nosso corpo. E Paulo diz assim, então assim, pensem nesses pecados e fujam. Não é negocie, é fujam. Gênesis 39, José com a mulher de Potifar, a hora que a mulher de Potifar queria pegar o José ali, ele deixa a roupa dele, ó, vaza. Não se deixe dominar pelos desejos, se deixe dominar pelo Espírito de Deus, porque vocês foram unidos com o Espírito de Deus, com o próprio Jesus. Aqui é uma distinção, então, desses pecados que tem fora do corpo e dentro e para o corpo, né? E eu entendo esses pecados do corpo como pecados que, de certa forma, tiram o domínio
de Deus do corpo, né? Uma vez que o nosso corpo pertence a Deus, que trazem malefício ao corpo que também pertence a Deus. E aqui, se Paulo, ele começa justamente dizendo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e ele diz assim, o corpo não é para imoralidade, o corpo é do Senhor. Ele finaliza aqui no versículo 20, dizendo, então, uma vez que o corpo é do Senhor, façam o que com o corpo? Glorifiquem a Deus. Ou seja, o corpo é instrumento de glorificação a Deus. A gente não glorifica a Deus apenas quando a gente levanta a nossa mão, e em um estado de êxtase, a gente entra ali e ora. Não tem a ver só com isso. Glorificar a Deus tem a ver com também o nosso corpo, tem a ver com o cuidado que a gente tem com a gente. É importante a gente cuidar assim da nossa saúde mental, saúde física, não deixar que esses vícios, né, e por mais que a gente possa compreender que determinada ação seja pecado ou não, o que Paulo está dizendo é que qualquer coisa que domina o nosso corpo e que é prejudicial ao nosso corpo é um atentado contra o próprio templo do Espírito Santo. Tá? Vocês são membros de Cristo, santuários do Espírito Santo. Não estão ligados à imoralidade sexual, mas estão ligados ao Senhor no Espírito. E ele finaliza no versículo 19, 20, dizendo, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Ou seja, o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, em que está em vocês, e que vocês receberam de Deus. Ou seja, dentro de vocês habita o Espírito de Deus. Vocês receberam de Deus. E que então assim vocês não pertencem a quem? A vocês mesmos. Meu corpo, minhas regras. Porque vocês foram comprados por um preço. Se uma vez vocês eram escravos do pecado, agora vocês foram comprados pelo preço do sangue de Jesus. E ao serem comprados pelo preço do sangue de Jesus, agora vocês se tornam escravos de Jesus. É essa a figura bíblica. Por isso, não é apenas a sua mente que foi comprada, não é apenas o seu espírito que foi comprado, a gente foi comprado por completo. Por isso tudo na nossa vida, o nosso próprio corpo deve servir para glorificação a Deus. O corpo não somente é do Senhor e está ressurreto com Cristo, mas também é templo do Espírito Santo. Fomos comprados pelo sangue de Jesus, e por isso somos livres. O corpo não pertence a nós, o corpo pertence a Deus, e por isso devemos subjugar, não ao domínio dos nossos prazeres. E às vezes é difícil lutar contra os nossos próprios prazeres e os nossos próprios desejos. Mas se nós deixarmos os nossos desejos nos dominarmos, nós não somos pessoas espirituais e de Deus, nós somos pessoas carnais. É isso que Paulo diz. Por isso, nós precisamos a cada dia lutar, né? A gente tem as nossas falhas, as nossas imperfeições, a gente cai, né? Todo dia a gente faz alguma coisa que não devia fazer, né? Mas é aquilo que Paulo diz, a gente deve crescer conforme a imagem do Filho. O crescimento progressivo, mas ele é contínuo, a cada dia, né? A cada dia a gente aprende, né? E hoje a gente aprendeu isso, né? Aprendeu que eu preciso entender que aquilo que eu faço do meu corpo também importa para Deus. Aquilo que eu faço dos meus desejos também importa para Deus. Deus não está querendo apenas que você faça uma oração, né, dizendo assim, eu te aceito, ou eu te recebo como meu suficiente Salvador. Ele quer que a gente se entregue por inteiro, corpo, alma e espírito, seja lá qualquer outra divisão que existir no ser humano, né, mas o ser humano por completo, ele pertence a Deus. Deus cria essa consciência em nós e nos dê força, né, para que a gente, diante das nossas provações, das nossas dificuldades do dia a dia, quando a gente for colocado à prova, como diz o Tiago, né, a gente entenda essa prova como uma oportunidade para que, por meio da perseverança, a gente seja pessoas mais maduras e mais completas em Cristo Jesus. Nós pecamos quando somos engodados, diz o Tiago, né?
pela nossa própria concupiscência, pelo nosso próprio pecado, e deixamos que os nossos desejos dominem o nosso corpo, dando luz então à prática, muitas vezes, do pecado, não apenas ao desejo, mas à prática e ação daquilo que é ruim, que é pecaminoso. Mas quando nós submetemos a nossa vida a Deus, nós entendemos que tudo pertence a Ele, inclusive o nosso corpo, e Ele é para a glória de Deus. Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva, pela Tua palavra, Deus, que fala aos nossos corações. Pai, eu sei que não é uma palavra macia, uma palavra que desce de uma forma, às vezes, tranquila. A Tua palavra, ela sim, nos conforta, mas às vezes ela também nos coloca contra a parede, às vezes ela nos confronta. Mas Deus, eu sei que em tudo isso, é o Teu amor realmente que nos alcança e nos ajuda, Pai, a compreender que nós somos amados pelo Senhor e que nós somos totalmente do Senhor, Pai. Pai, se porventura existem pessoas aqui no nosso meio que ainda não entregaram a sua vida completamente a Deus, completamente a Jesus, Deus, que eles possam saber que essa é a melhor decisão que qualquer pessoa pode tomar, porque o Senhor nos dá a consciência de que a gente vive agora com um propósito. A gente vive olhando para um dia o nosso encontro glorioso contigo, dia que a gente vai viver eternamente contigo, Jesus. Deus, nós submetemos os nossos desejos, as nossas vontades, tudo ao Senhor, Pai. Que na nossa fragilidade o Teu poder se revele. Que na fragilidade de cada pessoa aqui, o Senhor seja Rei, o Senhor seja Senhor sobre a vida deles, ó Pai. Abençoa a nossa semana, abençoa, Jesus, o nosso trabalho, a nossa faculdade, onde quer que o Senhor nos coloca, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém.